dos últimos acontecimentos, nesse ano de 2025, nós tivemos a posse do presidente Donald Trump. E o mundo simplesmente virou de ponta cabeça. Porque algumas medidas tomadas pelo presidente americano influenciaram muito, impactaram muito no mundo. Seja na questão interna, seja a questão comercial dos países, enfim. São questões que hoje estão na boca do brasileiro, questões como Lei Magnitsky, as tarifas comerciais, tratados internacionais, enfim, todas essas questões OMC, todas as questões foram colocadas e as pessoas hoje está cheio de pessoas entendedoras do assunto. Mas será que todo mundo sabe mesmo o que significa essas questões? Quais são as implicações? O que ela atinge o direito internacional? E para isso eu vou conversar com um especialista, o Dr. Daniel Freire, que é especialista em direito internacional, doutor mestre, doutor por universidades europeias e americanas, então ninguém melhor do que ele que tem esse conhecimento para a gente conversar inclusive sobre a diplomacia, o papel da diplomacia brasileira. Daniel, obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. É uma satisfação, uma alegria, eu agradeço aí o convite, né, do Rick, também, doutor Sérgio, é uma satisfação retornar à casa, né, a OAB é sempre atenta aos novos problemas, novos desafios e trazendo aí eventuais soluções através da discussão desses temas, né, então é uma satisfação. Quando nós conversamos, foi lá para fevereiro ou março do ano, no começo do ano. E o Donald Trump tinha acabado de assumir. Eu lembro que nós conversamos a respeito até do BRICS e tudo mais. E aí, nesse tempo, parece que passaram 10 anos. Porque muita coisa aconteceu e, inclusive, o Brasil foi sancionado. Pois é, entre os diferentes temas, né, da agenda norte-americana, a questão externa, internacional, passou a ser o centro ali das decisões do Donald Trump, né? Ele, digamos assim, causou, né, até agora uma série de impactos a todo o planeta, seja na questão econômica, comercial, a questão envolvendo os conflitos internacionais, bem como até mesmo as questões jurídicas do Brasil passaram a estar em seus interesses. E isso, é claro, com repercussões, né? E essas repercussões precisam ser compreendidas e nós também estamos atentos aí aos próximos passos, né, que envolvem a diplomacia brasileira, né, através aí da titularidade do presidente da República, os novos aspectos que o Brasil vai encarar aí para o próximo ano, mas também, eu diria, questões que envolvem o cotidiano das pessoas, porque a questão econômica ela está na ordem do dia quando nós compramos produtos, quando nós importamos, e nós estamos numa cidade que é central em estudo, que é Santos. Portanto, acho que precisamos refletir sobre todos esses itens. Se a gente botar no tabuleiro da geopolítica há 2 meses, em julho, quando as tarifas foram impostas, que começaram em agosto, havia um quadro claro que os Estados Unidos tinham do Brasil, que inclusive ele não tinha a questão comercial, ela foi usada, na verdade era o intuito principal, mas foi usada até como segundo plano. Porque a gente não tinha déficit com os Estados Unidos, né? Na verdade eles tinham um superávit com relação às exportações e foi colocada uma questão política. Essa questão política teve consequências, que nós vamos falar daqui a pouco das aplicações das leis, mas o jogo se alternou um pouquinho. A diplomacia começou ali, porque o mundo, também os Estados Unidos, teve questões ali com relação à China e interesses que teriam no Brasil sobre temas como terras raras, a exploração na Amazônia do petróleo com a Chevron, quer dizer, enfim, você acredita que nesse momento a diplomacia conseguirá, porque ela não vai tirar as tarifas, vai reduzir talvez, mas você acredita que a diplomacia ganhou um novo fôlego agora para dirimir essas questões? Eu penso que sim, eu penso que é a melhor saída, tanto nos aspectos comerciais quanto nos aspectos de conflitos internacionais. O Donald Trump ele usou como estratégia de negociação, num primeiro momento, atacar os países, né, elevando as tarifas de importação lá nos Estados Unidos, ou seja, dificultando
para os países a exportação para aquele mercado que é muito importante, é o mais importante mercado do planeta, porque é o país mais rico do mundo, consequentemente é o que mais importa, né? Então isso afetou a todos. No entanto, países mais atentos a esse cenário, desde a eleição, antes mesmo dele tomar posse, já se envolveram em atividades diplomáticas buscando alinhar interesses, e os interesses de ambos era de diminuir as alíquotas de importação. O Brasil não se colocou de forma atenta ao tema, não por desatenção, mas por interesse mesmo no que diz respeito à questão política internacional. Os nossos governos, tirando a química, né, que eles mencionaram, nosso governo ele não se alinha em termos ideológicos ou políticos com o governo dos Estados Unidos e, portanto, direcionou suas atenções para outros parceiros. Mas esses outros parceiros não concretizaram boas relações. O que eu quero dizer é assim, o Brasil faz parte dos BRICS, faz parte do Mercosul, mas o Brasil precisa transformar essas ações em medidas práticas, como, por exemplo, na questão de nós trocarmos com a China, com a África do Sul, com a Índia, em melhores condições. Em termos práticos, se você for realizar uma declaração de importação aqui, tanto faz se ela é da Índia, da China ou do Japão, não há uma diferenciação, ou seja, não é uma mais-valia ser parceiro desses grupos se nós não temos benefícios na ponta, né? O importador não tem nenhum benefício. Se você vai para o comércio eletrônico, hoje o imposto de importação é 60% que o Brasil aplica, é até mais do que o Trump nos atacou, né? No entanto, por outro lado, Sérgio, na questão agora, né, da situação posta, quer dizer, a alíquota é de 50% com os Estados Unidos, o que devemos fazer? Nós precisamos nos aproximar. Isso já atingiu exportações importantes do Brasil, a mais explícita é o café. Nós já diminuímos a exportação para os Estados Unidos desde que o ano começou e a tendência é isso aumentar caso algo não seja feito. Para além do Brasil negociar esses pontos, o Brasil tem que aproveitar a oportunidade e mostrar o que ele deseja, porque isso não me parece claro. Eu não consigo enxergar ainda qual é a do Brasil na área internacional. Se é só reagir às medidas sendo tomadas pelos outros ou se nós temos de fato um plano. Né? Esse eu acho que é o ponto central. Mas um ponto importante que você colocou é justamente o papel do Brasil, uma questão dos governos serem ideologicamente. Naturalmente, quando o interesse comercial está acima do interesse ideológico. Né? O interesse ideológico ele é uma questão, é uma desculpa até para negociar com quem você quer e tudo mais. E o Brasil, tanto é como você também bem pontuou, não concretizou grande do que se fala, o que a mídia recebe e o que o próprio governo passa. Que foi a questão com a China, não foi tudo. O Brasil negocia muito, mas questões privadas também. A China vem, se instala e tem... Enfim, você tem ali uma salada realmente e você tinha um governo também americano mais calmo, sem... Por questões deles, houve essa alteração toda. Mas aí eu até te pergunto, né, dentro desse universo, e porque é uma briga também entre Estados Unidos e China. E o Brasil também não se coloca porque ele não pode enfrentar os dois. Eu acho que o Brasil está ali como esperando para poder se posicionar em razão também do que os outros falam, por isso tudo. Então, eu acredito que nessa rodada aqui, o Brasil vai tomar algumas atitudes. E aí, engraçado que a Rússia entra também nesse meio caminho. Então, o Brasil eu acho que ele está com... Eu não posso brigar com esse, não posso brigar com esse. Mas os Estados Unidos realmente, o Brasil tinha ignorado e voltou a trazer à baila aí a discussão que o Brasil precisa dirimir essas questões. O Brasil já dava os Estados Unidos como perdido, né? Como mercado perdido, tendo em vista as atitudes unilaterais que o Donald Trump tomou. No entanto, agora surgiu, né, após a reunião da Assembleia Geral da ONU, surgiu a oportunidade do Brasil rediscutir os temas. E eu acho que os dois lados têm que estar abertos à negociação, o Brasil tem que se colocar. Mas também, eu reafirmo, é uma importante oportunidade do Brasil demonstrar qual é o seu planejamento para o futuro, para os próximos anos, o que ele deseja em termos de atuar na política externa.
e se colocar como ele desejaria e como ele às vezes até acredita que é, no sentido de ser um player importante no mercado internacional, seja de produtos, seja nas questões sensíveis que se colocam, como por exemplo nos conflitos internacionais. Nós vimos que todas as cimeiras, as cúpulas que foram realizadas nesse ano, o Brasil não estava presente, seja lá em Washington, seja na questão das iniciativas da União Europeia. Mas eu também vejo um outro cenário que diz respeito às questões ambientais e de energia, de transição, que o Brasil precisa avançar para além do discurso, né? O tema da COP desse ano é a transição energética. Nós temos, por incrível que pareça, um mercado interessado e temos a matéria-prima para isso acontecer, né? Nós temos hoje aproximadamente 10% das reservas internacionais ligadas a cobre, níquel, cobalto, lítio, tudo que é importante para a transição acontecer dos carros para os carros elétricos, para as transições que são necessárias nas indústrias. Mas me parece que nós estamos tomando a mesma medida de 2 séculos atrás. Nós vamos continuar fornecendo a matéria-prima para o mundo e trazendo as baterias chinesas, japonesas. Então, não, eu acho que é uma oportunidade do Brasil realizar essa transição, agregando valor ao que ele já tem. Nós precisamos criar indústrias de produção das baterias aqui. Então não pode vir a BYD trazer para cá uma fábrica que seria apenas uma montadora. Ela tem que aproveitar o que nós temos aqui e utilizar isso nos próprios carros que ela vai vender. Mas não, nós estamos importando as baterias da China. Então a transição ela precisa acontecer de fato. Com isso, nós vamos abrir mercado, nós vamos nos tornar fornecedores. Isso chacoalha o meio educacional, quer dizer, de formação. Sim, as pessoas enxergando que elas vão ter onde atuar, elas passam a se movimentar, então aí o país se desenvolve. E isso tudo, viu, Sérgio, me parece ser que é algo tão distante, mas na verdade é uma questão de decisão, né? Então a criação de joint ventures, a criação de atração de investidores internacionais para o Brasil. Então essas políticas, elas são políticas que dependem, é claro, do enxergar, né? De você perceber que nós estamos num momento de fato de mudança, mas essa mudança pode acontecer para o nosso lado, quer dizer, a gente pode puxar isso. Quando o mundo começou a tomar café, viu, Sérgio, que virou uma bebida, e que nós descobrimos que ele dava aqui, Santos virou um importante hub e nós passamos a exportar o produto por aqui. Agora, o beneficiamento do café até hoje não aconteceu. Quer dizer, hoje nós vamos lá, exportamos café e ainda compramos uma cápsula suíça. E eles estão comprando a gente aqui, né? Porque eles estão comprando a Copenhagen, eles estão tomando conta, porque o produto deles vale mais do que o nosso, que é o cacau. Então, eu acho que está na hora do Brasil dar um passo, sair do terceiro mundo, entrar para o mundo industrializado, porque potencial nós temos, capacidade em termos de produção nós também temos, e nós temos pessoas capazes, o que é mais importante, quer dizer, nós temos uma população aqui ávida por novos trabalhos. Exatamente. E aí eu faço até um parênteses de algo que o Getúlio Vargas brigou sempre e o Getúlio conseguiu e foi atrás, que foi a criação da Petrobras. A indústria do petróleo é talvez uma das poucas exceções do que o Brasil naturalmente perde, não é? Mas o Brasil, todo o contrato da Petrobras, seja uma joint venture, todo mundo que vem tem que estar atrelado à Petrobras nos projetos. Então, no contrato de concessão, grande parte, não todas, mas grande parte das empresas que aqui se instalam, elas têm ali um consórcio, essas joint ventures, e a Petrobras, em grande parte, está junto nos projetos, porque ela que detém, nesse aspecto, os estudos. Então, os estudos são da Petrobras, por mais que sejam contratos de partilha ou de concessão, ela está. Então, foi o único ali, a indústria que é a petrolífera, onde o Brasil divide um pouco e está sempre ganhando. E, naturalmente, você colocou de uma maneira muito clara e muito importante o que o Brasil não pode ser superveniente. Não adianta brincar em autonomia e você abrir mão do seu ganho. Então, para desenvolver realmente, tem que fazer e com esse intercâmbio e falar, olha, desenvolva aqui, como os Estados Unidos também. Os Estados Unidos quer voltar a ter algo que eles deixaram também, que eles abriram mão, que é a sua indústria. Então, esse eu acho que você colocou muito bem
essa forma que nós entendemos ali o porquê, a necessidade e obrigatoriedade do Brasil rever dentro a sua estratégia comercial, não só participar vendendo coisas, e sim se tornar realmente uma potência. Não adianta você ter lá a 8ª economia do mundo, você pode ser a 4ª, você pode ser a 5ª, quer dizer, a 5ª, 4ª do mundo, quer dizer, você teria potencial para ser isso aí. Passando esse ponto aí, porque infelizmente a gente ia ficar discutindo aqui o dia inteiro, a matéria é sempre apaixonante, mas nós estamos aí em outro momento. As consequências aqui, que eu não sei se vão se manter ou não, da chamada Lei Magnitsky, aqui que atinge, que todo o público tem dúvidas e quer saber da Lei Magnitsky, que foi criada lá com relação a uma questão envolvendo um russo e isso e aquilo. Bom, que seja, a Magnitsky aqui, primeiro, ela pode cair. Segundo, quais são as consequências assim, fáticas dela? Bom, hoje o mercado está integrado internacionalmente, então as formas de pressão, em outro momento, isso não funcionaria tanto. Hoje as formas de pressão que um país pode ter, no caso dos Estados Unidos, em relação ao Brasil, bloqueando mesmo pessoas ou entidades, né, ou empresas que elas entendam, ou num período anterior que se entendia como envolvidas em corrupção ou em atividades antidemocráticas, né? Nesse momento, essa lei está sendo aplicada para alguns personagens brasileiros e também empresas, institutos, mas que, na perspectiva dos Estados Unidos, estariam atuando em contrário aos seus interesses mais nobres. Eu acredito que é uma questão de tempo do Brasil também incluir isso em termos de negociação e demonstrar que, de fato, nós somos um país sério, que as instituições funcionam e que a ideia é aplicar a lei. Nós estamos aqui dentro de uma casa de leis e eu sou bem sincero em dizer que eu acredito na aplicação positiva de todas elas. Agora, é uma pressão forte, é uma pressão que bloqueia cartões de crédito, atividades bancárias, até mesmo circulação de pessoas por alguns países que estejam alinhados a esse tipo de política, e é tão forte, que provocou a aposentadoria de um ministro de forma precoce, né? Nós acreditamos que existem outros interesses, claro, particulares, familiares, em alinhamento, mas nós temos que saber que a razão principal é essa, né? Ou seja, são pressões e que se as pessoas não estiverem bem assim, comprometidas com os seus ideais de justiça, elas titubeiam, né? E isso me parece que é o caso vertente, me parece, mas pelo menos que se prove o contrário depois no futuro. Mas trata-se então de uma forma de pressão que nós não podemos aceitar, né? Nós temos um tribunal aqui independente, ele deve agir como tal, né? E seja para quem for e com quem for e de que caso for. É isso que nós queremos que os nossos estudantes de direito entendam, que as pressões virão de muitos cenários diferentes, seja do crime organizado, sejam dos deméritos que possam aparecer, mas esse me parece um caso flagrante. E aí nós temos que defender a justiça, né? Esse é o ponto principal. Essas consequências da lei, realmente, como você bem colocou, implica toda. Há uma discussão se ela pode ter uma aplicabilidade dentro do país, do Brasil. E aí é uma questão muito de interpretação também, da extensão dela. Por exemplo, assim, se você tem uma empresa está aqui no Brasil, mas também tem lá nos Estados Unidos e vice-versa. Mas é uma questão mesmo, porque a lei nunca... O caso específico do ministro aqui que foi sancionado, nunca teve um caso parecido da própria Magnitsky, porque é uma outra, ela extrapola, porque geralmente você pega lá, teve 16 pessoas que foram pela Magnitsky, grande parte são terroristas e traficantes de armas, e tudo lá muito longe, e que geralmente só tinham criptomoedas, nunca tiveram essa... Então, a aplicação dela aqui, que realmente extrapola um pouco o que a lei fala, essa aplicação, mas tem o seu cunho político todo, ela é bem uma análise, por isso que ninguém chegou a um denominador comum, porque ninguém sabe, não vai poder voar numa empresa americana. Quer dizer, são essas questões que
que ainda não caíram, inclusive nem foram judicializadas, né? E que fica difícil encontrar um local para se defender disso, né? Porque na medida em que ela é centralizada, é uma medida unilateral que vem, só a alternância de poder lá ou mesmo a negociação para que isso mude antes é que poderia então trazer consequências que fossem minimizadas. Agora, de fato, isso está acontecendo, né? Isso impede circulação de pessoas ligadas, né? Então, por exemplo, o cancelamento de vistos e futuros, né? E também a questão da movimentação de valores, que é hoje uma forma de bloqueio muito eficaz, porque isso mexe com cartões de crédito, bancos e recebíveis. Agora, anteriormente, os bloqueios, né, de um país para com outro eram mais difusos. Então, por exemplo, o caso do Irã, do Iraque, Coreia do Norte e tal. E eu já conheci pessoas, né, em especial em outros países, que eram vítimas desses bloqueios, e isso incomoda muito, porque você não consegue fazer uma transação Big Swift dar certo porque está envolvendo ou uma personalidade ou um país, né? Então você não consegue transferir. Isso atrapalha demais, né? Então eu acredito que a diplomacia brasileira pode incorporar esse tema, agir em prol a minimizá-lo e resolvê-lo, porque de fato esse tipo de interferência nós não desejamos, né? Acaba ruim. Pô, infelizmente nós estamos terminando aqui, o debate ia ficar, até eu queria poder falar de uma coisa que você domina muito, o enfraquecimento da Organização Internacional, da OMC, por exemplo, nós tivemos ali, se tornou até meramente um Estado, ainda que seja um Estado participante, ignorou completamente, e a própria Organização Internacional, a OMC, o parecer dela ficou, olha, enfim, isso acaba sendo pontualmente, mas a gente entraria numa discussão muito grande. Eu quero agradecer ao Daniel, porque realmente uma visão de um especialista na área dá a oportunidade para as pessoas entenderem de fato o que acontece. Há muita torcida, há muita discussão ideológica, e nós aqui que operamos isso aí não estamos preocupados com isso, nós estamos vendo o quadro que não é certo, nunca se teve uma situação assim tão explícita por causa até da internet, então está na nossa frente, mas a gente não sabe como o tabuleiro vai se mexer em razão de uma geopolítica tão dinâmica que está acontecendo, né? Não, perfeito. Eu agradeço, viu, Sérgio, pela gentileza aí do convite, de nós estarmos hoje debatendo assuntos tão relevantes e buscarmos compreender que, de fato, os assuntos internacionais repercutem aqui e nós podemos, no futuro, quem sabe, realizarmos atividades positivas que possam repercutir no mundo, e esse é o interesse aí de todos nós ligados à área internacional. Um prazer. Obrigado.